Alvário, então? É, Alvário. Alvário Jeitenas. E a senhora? Ana Patrício. Dona Ana. Jeitenas. Casados, quanto tempo já? Faz 55. 55 anos. Quantos anos, senhor? 76. Eu sou da classe 44. Agora, dia 3 de junho, faço 77. Ana Patrício Jeitenes. 75. Quantos filhos? 8. 10 porque a gente tem que contar aqueles que não puderam nascer, né? O Argeu, Luiz Carlos, Marli Terezinha e a Maria Lúcia, Sônia Maria, Luciana e Antônio Júnior. E essa história, juntos, o que vocês podem contar para nós? Você vê, é uma vida, né, que a gente levou junto aqui no Pinhal de São Bento. Não foi bem aqui na cidade, né? Foi lá mais para frente, dá 6 quilômetros, na cabeceira do Pinhal, que falam, né? No interior ali, né? Ela veio de Santa Catarina, né, pequena, e eu vim do Rio Grande. Eu cheguei aqui no Paraná com 18 anos, para 19. E estou aqui nesse município até hoje, né? Nós pertencíamos a Santo Antônio do Sudeste, né? E daí o Pinhal se emancipou aqui, e daí fiquemos pertencendo ao Pinhal de São Bento, né? Mas a cidade nossa era Santo Antônio, né? Quando nós viemos do Rio Grande, o que eu senti, assim, as maiores dificuldades aí, era o pessoal aqui tinha uma parte que apelava para a ignorância, né? Nós não voltamos para o Rio Grande porque nós não tínhamos condição. Trabalhamos na agricultura, depois ponhamos um comérciozinho na cabeceira do Pinhal. Aí. Na época era muito difícil, aí nós não tinha estrada, não tinha nada aí, né? O município muito longe, com poucas máquinas também em Santo Antônio. Às vezes passava 2, 3 anos que nós não víamos uma máquina aqui no município. Eu me recordo, nos anos passados aí, uma ambulância para chegar aqui de Santo Antônio, eu acho até que nem tenho lembrança de ter vindo, né? Socorrer um doente aqui. E era tudo na base do dinheiro, tudo pagado no hospital, né? Não tinha convênio com nada, né? Eu tinha um carrinho, uma época aí, levava doente em Ampérias, eu ia no hospital ali, né? Chegava lá, se tinha dinheiro, entrava lá, se não tinha, ficava lá na porta do hospital esperando. Se não tinha que garantisse para a pessoa, né? Porque às vezes era um colono meio fraco, aí não tinha condições de pagar nem a consulta, né? E hoje não, hoje, se a gente contar para essa juventude mais nova, eles nem acreditam mais nisso aí, né? Não acredito, acho que de repente a gente não está falando uma verdade, né? Mas era assim, era difícil lá na época passada. Hoje é uma tranquilidade aqui. É muito, muito tranquilo, muito bom. Então aqui é muito bom, né? Eles, quando vieram do Rio Grande, o pai dele, eles já entraram assim num lugar onde tinha uma estradinha que passava um caminhão. Nós não passava malas a pé num cavalo, com aquelas cangalhas, com cesto, para carregar as mercadorias que a gente comprava, né? E não tinha estrada nenhuma. Aí foi meu pai, meu irmão e meus vizinhos que fizeram a estrada. Era estrada feita a muque, né? Eu me lembro na época aí, a pessoa pagava um imposto a troco de serviço na estrada, 6, 7 dias de serviço. E o cara que tinha a pessoa que tinha uma junta de boi e um arado, então cada dia de serviço era contado 2 dias, né? Então com menos dia ele pagava o imposto, né? Na época que nós entramos ali na escola não tinha.
Daí construíam a escola, se reuniam os moradores, construíam a escola e cada um pagava uma quantia, né, quantia de pai que tinha para pagar o salário dos professores. Da professora, um professor que tinha um só quase, né, não era muita gente na época, aí era pouco, né, na colônia. Então uns 20 e poucos alunos, né. Não tinha igreja, aí tinha um cunhado meu que montou uma serraria, aí ele serrou a madeira e fizeram a igreja. Se reuniram todos os moradores, não moravam muito perto, mas eles se reuniam e trabalhavam. Fizeram a igreja. Um dava prego, o outro mão de obra, né, e foram fazendo. Até foi a igreja onde foi que nós casamos. Foi Casemos, lá. batizemos uns quantos filhos, quase todos eles. Na época, nós não tínhamos energia, fazia reunião para puxar energia, era 6 quilômetros de distância, né? Daí a Copel tinha uma taxa conforme a quilometragem, né? E tinha que pagar tanto, daí se reunia ali 15, 20, daí no fim ficavam 2, os outros caíam fora, porque o valor era muito caro. Eu me lembro o tempo que eu comprei uma geladeira, era tocada a gás, né? Bujando gás atrás da geladeira e era gás a geladeira, a primeira geladeira, né? Então, tinha um padre ali que rezava a missa para nós, era um padre bélgico, né? Tal de José, agora é morto, coitado, faz uns 3 anos que faleceu. Tal de José Bosman, né? Daí ele falou, e ele veio fazer refeição lá em casa, que era pertinho da igreja. Ele falou assim, sabe, eu lutava muito com criação de porco, né? No chiqueiro, engordava e tal, porque era, na época que dava um dinheirinho aqui na nossa região, era o porco, né? E daí ele disse, daqui a uns anos o senhor vai vir telefone, o senhor vai ligar daqui de dentro dessa casa, lá no comércio, lá, e eles te trazem a mercadoria que o senhor precisa, o senhor vai vender seus suínos lá. Daí o padre saiu, né? Eu falei para minha esposa, e disse, padre, tá louco, quando que vai vir isso aqui para nós, né? Fui vereador, nós lutamos na emancipação aqui do Pinhal de São Bento, né? E daí fui candidato a vereador, me elegi no primeiro mandato do prefeito, do falecido Valdomiro Barbieri, que foi o primeiro prefeito nosso aqui, né? Depois fui vice por 3 legislações, né? Uma do Laí? Fui a vez junto com o Lair Nicoletti, depois 2 vezes junto com o Jaime Carnial. 3 vezes. 3 vezes. Depois fiquei fora, não quis mais, a idade já foi pegando, né? E daí fiquei fora, né? Daí agora, essas últimas passadas, foi o Argeu, meu filho, foi prefeito. Desde a época de Santo Antônio, você vê, nós sofremos muito aqui em Santo Antônio, que é aquela divisa de faixa fronteira aqui, né? No começo, vinham os prefeitos nomeados, né? Era nomeado, fiquei não sei quantos anos aí de prefeito nomeado, era nomeado lá em Curitiba, vinha aí, ele não devia obrigação para o povo, para ninguém, né? E o povo de Santo Antônio sofreu muito naquela época, que nós pertencíamos a Santo Antônio, sofremos junto, né? Tinha o Pedro Correia, depois veio acho que o Traiano ali, entrou outros, o Alfredo, e foi mudando, né? Foi melhorando, cada um fez uma partezinha dele, né? De pioneiro aqui tinha o Cândido, o falecido Cândido Mazzone, o Astério Savoldi, né? Que eram as pessoas... Que eram os mais conhecidos nossos, conhecido, né? Antigo, tinha... Teve o falecido Marciano de Sá, que ele entrou para cá e montou uma farmácia ali, tinha um comérciozinho com a farmácia. Era o nosso médico, na época. Primeiro, tinha
Tinha o Rebelato, o falecido Dorico Rebelato, que veio lá de Santa Catarina, lá de Ceará. Tinha Os pais do Enio, o pai do Enio Santos ali, né? O seu Manuel Gaetano. os tios deles, tinha uns quantos tios. Tinha o Barcelo, o Batista Barcelo, né? Quintino Zambão, que são tudo falecidos, né? Que eram nossos vizinhos ali. Então, O pai do compadre Adão, como é que é o nome dele? O Paulino Borges. Paulino Borges. Tem um que é da minha idade aí, que está aqui também, era vizinho nosso lá, que é um quase dos mais antigos junto comigo aí, que é o Brasilino Farias de Lima, né? Esse é antigo também. Veio lá do Rio Grande, lá de Palmeiras, parece que lá. Prefeito atual, quem é hoje? Hoje é o Paulinho Falcão de Oliveira. O que o senhor espera do Paulinho, dessa nova gestão? Olha, eu espero, assim, ele é uma pessoa nova aí, que começou, foi vereador diversas vezes aí. Ele tem o vice dele, o Ariqueu aí, que é um dos pioneiros, Ariqueu. É dos pioneiros, filho de um pioneiro aí, que é do falecido Astério, né? E eu espero que faça uma administração boa, né? E eu tenho esperança. Mídia Sonora.